Oi, gente, como é que estamos? Tudo bem, graças a Deus? Vou começar aqui mais uma live falando sobre a palavra de Deus. E mais uma vez vamos aqui estar conversando com o nosso Manuel Messias. Isso, da Igreja Batista Manancial lá em Serra Talhada, para a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos esperar ele entrar aqui para que a gente possa justamente falar hoje sobre redenção. O que você entende sobre redenção? Então vamos lá, vamos estudar hoje o que diz a palavra de Deus sobre essa palavra chamada redenção. Testando aqui o nosso violão para a gente fazer um louvor daqui a pouquinho. E o nosso irmão Manuel Messias, a gente possa conversar nesse domingo. Hoje dia 3, né? Hoje já dia 3, viu? Dia 3 de maio de 2020. E se for o seu aniversário, parabéns para você, felicidades, muitos anos de vida. E a gente começa aqui mais uma live falando sobre a palavra de Deus. Irmão Manuel Messias, boa noite, meu filho. Presente. E aí? Juntos somos mais fortes. É isso. Como é que você está, meu querido? Como foi sua semana? Apesar dos pesares dessa pandemia, Deus tem nos livrado, tem nos sustentado, tem nos guardado. Né? Então, nossa fé e nossa esperança é totalmente depositada nele. Não posso, né, e não podemos esperar pelos homens, mas esperar por Deus. Assim que diz, né? O profeta diz, né? Que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. É nele que a gente tem que esperar. Então, mais uma semana se passou, hoje começa outra e nós estamos aqui para iniciar de acordo com a vontade do Senhor. Não é isso? Amém. Para quem está entrando agora, que não acompanhou as primeiras lives, essa já é a terceira live que eu estou fazendo com o irmão Manuel Messias, da Igreja Batista Manancial, em Serra Talhada, Pernambuco, falando sobre a palavra de Deus, tirando as nossas dúvidas, né? Sobre o que diz a palavra de Deus, sobre determinados temas, né? A gente já falou sobre perdão, sobre pecado, já falamos sobre a veracidade da palavra de Deus, a veracidade da Bíblia, né? E também hoje vamos falar sobre redenção. O que significa essa palavra redenção à luz da palavra de Deus? O que está escrito na Bíblia que fala, que explica sobre redenção? Então, mandando um abraço para você que está acompanhando a gente agora, para todo o pessoal que está nos acompanhando nessas lives. E eu já vou pedir ao irmão Messias, Manuel Messias, que esteja agora fazendo uma oração para a gente iniciar esses trabalhos. Na sequência, eu vou fazer um louvor. Hoje a gente vai fazer uma live mais curta, porque a nossa intenção não é que se torne um momento chato para você assistir, mas sim um momento que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus. É isso? Eu vou pedir para você fazer uma oração, na sequência já vou fazer aqui um louvor para a gente engrandecer o nome de Deus. Amém. Vamos orar? Deus e Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa semana que passou, por essa que se iniciou-se hoje. Dizer ao Senhor que nós somos gratos a ti, ó Deus, só. Então não há homem que nós confiar nossa esperança a não ser no Deus. Que nós nos seguramos. É a tua mão que está sobre nós, nos guardou nesta semana. E eu creio que esta mesma mão estará nos sustentando durante essa que se inicia hoje. Está conosco. Eu te peço que a tua direção esteja aqui no nosso meio, ó Deus, esteja a tua direção para o servo, irmão Vaguinho, para que Senhor, possamos ter um pouco do Senhor, o próprio Senhor. Sabendo que o Senhor, eu queria te pedir que o Senhor também esteja acompanhando a voz aqueles que nos ouvem nesta noite. Que o Senhor direcione, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, ao centro do coração das pessoas.
principalmente aqueles que não te conhecem ainda, Deus, para entender a tua palavra, para que possam, Senhor, se render ao Senhor e te aceitar como o Salvador da sua vida. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar agora. Quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu repito, hein? Não sou cantor e nem sei tocar. Apenas a gente está aqui fazendo um momento que a gente eleva a nossa voz em louvor, né? Em adoração ao nosso Deus. Verdade. Vamos lá, meu querido Maninho. O que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre redenção, não é isso? Isso. Então, inicialmente, o que é que nós poderíamos falar sobre essa palavra, redenção? A princípio, a gente não pode desassociar essa palavra do contexto bíblico, né? Como cristãos, nós entendemos que dentro da palavra de Deus, essa palavra, poderíamos dizer, Vaguinho, que toda palavra ela é importante, mas tem palavra que ela tem um peso muito grande. E a palavra redenção, no nosso meio, é uma palavra que fala de uma forma muito forte, né? Então, o cristão, o crente, aquele que não conhece, precisa ter esse entendimento. O cristão já conhece, mas aquele que não conhece precisa ter esse entendimento do que realmente significa essa palavra redenção, né? Então, redenção é o resgate. É o resgate, do ponto de vista bíblico, é o resgate feito, né, por Jesus em favor de uma humanidade perdida. Uma humanidade que estava perdida, né, sem chance de viver novamente, de ter a oportunidade de viver novamente, estava caminhando rumo ao inferno, à perdição, e agora Cristo, né, Jesus, Deus, através do seu Filho, toma a atitude de novamente encontrar-se com o homem, de readquirir novamente aquele que estava perdido. Redenção é isso. Então, é justamente o que a gente falou na primeira live que nós fizemos. Né? A gente falou sobre pecado, a gente falou sobre perdão. Então, redenção e perdão andam juntas. São palavras que andam juntas, não é isso, irmão Maninho? O perdão, tanta redenção, né, flui de Deus, como o perdão também, da mesma forma. Então, redenção é esse ato de Deus buscar o homem novamente. É como se o homem estivesse caído num poço, né, num grande poço, e não pudesse sair, e Jesus vem e lança a sua mão sobre ele,
e puxa-o para fora, né? Então é esse ato misericordioso de Deus, né? Através do seu Filho, que nos levanta da cova da morte, nos dando vida novamente. E o perdão, como você falou, anda junto com isso, né? Então, redenção e perdão estão justamente acoplados um ao outro. Ô, irmão Maninho, agora, alguém pode dizer, alguém questionar aqui, mas eu posso buscar a Deus ou só Deus pode vir me procurar? Eu posso buscar a Deus ou só Deus pode me buscar? Essa pergunta ela é um pouco difícil, não vou dizer que seja difícil de responder, mas eu digo assim, há muita divergência em relação a isso, né? Porque, a princípio, o que a Bíblia diz que foi Deus quem nos procurou, porque nós estávamos perdidos. Quem está perdido, na verdade, não tem direção, não tem rumo, né? Ele não sabe para onde vai, né? Não sabe para onde vai. Ele olha para um lado e para o outro e não encontra direção a seguir. Então alguém, né? E esse alguém é Deus, é quem nos procura para nos direcionar agora ao caminho certo, né? Aquele que não sabia mais para onde ir, ele recebe agora a orientação, a bússola, né? Para que agora, através dessa bússola, ele possa caminhar e encontrar agora a direção correta de essa direção é Deus, né? Essa direção é Deus. E quem é que toma essa iniciativa? Deus. Então, a iniciativa é de Deus. Toda iniciativa de salvar o homem, de ter novamente esses laços que foi quebrado pelo pecado, restaurados, partiu de Deus, né? Então, quando o próprio Jesus fala lá em Apocalipse com a igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato, essa palavra não é direcionada a uma pessoa, mas ela é direcionada a uma igreja. Então, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir a minha voz, eu ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Então, ela se aplica também a uma vida, né? Então, a voz do Senhor ao homem, ao que está perdido, ela é clara. Deus fala ao coração do homem. O interesse de Jesus é justamente que o homem escute a sua voz. E quando o homem escuta, ele agora tomar a decisão de ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Não é o que Jesus diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E me seguem. Então, a gente precisa ouvir. O homem sem Deus, ele está nessa condição. O homem perdido está nessa condição. Ele não sabe para onde vai. Eu lembro muito bem de uma palavra do pastor, chamado pastor Brito, bem velhinho, e ele dizia que quem não sabe para onde vai, ou é doido, ou está realmente perdido. Então, o homem sem Deus, ele está nessa condição de perdido. E quem perdido não sabe para onde vai, irmãos. Então, precisa realmente da ação de Deus. E Deus tem feito isso, né? Deus tem mostrado isso ao homem. Agora, eu particularmente creio que o homem, o que cabe a ele é aceitar. É aceitar a proposta de Deus. Porque a gente pode buscar a Deus a partir do momento... Como é que você busca algo? A partir do momento que você conhece, né? A partir do momento que você passa a conhecer aquilo, aquela coisa, ou alguém, aí você busca. Por exemplo, quando nós éramos solteiros, né? Por exemplo, eu buscava uma namorada para namorar, para noivar e casar. Então a gente buscava. Quando a gente encontrou, né? Quando eu encontrei, no meu caso, também no seu caso, a gente foi, né, se conhecendo mais. Mas então é isso que acontece. O homem, quando Deus busca o homem, se eu estiver errado, você me corrige aí, tá bom? Então, o Deus busca o homem aceita, e ele tem esse livre-arbítrio de aceitar ou não, né? Que Deus nos deu o livre-arbítrio de aceitar ou não. Mas quando o homem decide ouvir a voz de Deus, aí sim, aí começa um relacionamento, e um relacionamento muito importante, não é isso, irmão Maninho? Deus fez tudo, né? Na verdade, Deus fez tudo. A gente tem que entender isso, que todo plano foi criado por Deus para agora o quê? Resgatar o homem. Quem assistiu aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, né? Então, isso. O soldado estava lá, perdido, né? Mas alguém fez o plano, né? Então esse plano para o homem perdido, quem fez foi Deus.
o homem não tinha condição de fazer nada. O homem não tem condição. O que o homem pode fazer é apenas aceitar isso. Aceitar essa vontade de Deus, o desejo de ser resgatado. Isso é o que o homem precisa ter, né? Porque acontece muitas vezes do homem não querer também. Do homem não querer. O homem muitas vezes ele não quer, não aceita. Aquele jovem que se encontrou com Jesus, Jesus colocou diante dele toda a receita para que ele realmente encontrasse com a salvação, tivesse a salvação, né? Mas aí ele rejeita. Ele vira as costas para Jesus. Então o homem tem essa oportunidade também de dizer não. Então, o que cabe ao homem é apenas dizer eu quero ser salvo. Eu quero realmente me encontrar com Jesus. Foi o que Zaqueu disse lá a Jesus. Foi o que o carcereiro realmente disse a Paulo, né? Quando ele tem aquele encontro com Paulo ali naquele momento dramático ali na cela, em que Paulo diz a ele, explica a ele sobre a vida eterna, e ele assim aceita. Então, o que cabe ao homem é aceitar. Infelizmente, alguns não têm aceitado essa proposta de Deus. Mas todo projeto de Deus para salvar o homem, todo projeto para salvar o homem, toda investida é de Deus. Inclusive, há uma briga muito grande, porque no momento que Deus escolhe você, e aí você tem que escolher ou agradar a Deus ou agradar o mundo, aí fica complicado. Por quê? Porque o mundo oferece muitas coisas boas aos nossos olhos, né? Mas que são coisas que, infelizmente, nos afastam de Deus, não é isso, Maninho? São as propostas, né? São as propostas que o homem recebe diariamente, todos os momentos da sua vida. Então, aí estão as escolhas do homem agora, né? Então, Deus já proporcionou já nos deu essa proposta de salvação, né? Oferecendo a vida eterna. É o que Jesus oferece. Vem o inimigo pelo outro lado, né, que a gente diz o mundo, né, com as suas propostas. Quem é esse inimigo? Peraí. Mas quem é esse inimigo? Para quem está assistindo agora que não sabe. O inimigo de Deus. O diabo. A Bíblia diz que esse aí é o inimigo das nossas almas, né? Ele é mentiroso, a Bíblia diz que ele é mentiroso, homicida, e é mentiroso desde o princípio. Então, todas as propostas que vêm para o homem, elas são, apesar de serem mentirosas e enganadoras, elas são bonitas e aparentemente boas. Elas satisfazem os olhos, né, e a carne do homem. Por isso que o homem tem essa dificuldade entre a proposta de salvação de Deus, né, que é de vida eterna, e a proposta oferecida pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo, ele prefere muitas vezes aceitar a proposta do mundo do que aceitar a proposta de salvação do Senhor Jesus. E a redenção, como a gente falou na primeira live, lá no Jardim do Éden, o homem caminhava com Deus, daqui a pouco apareceu Eva, daqui a pouco Deus olha para os dois e diz, não comam daquele fruto, né? Porque se vocês comerem, certamente morrerão. Né? Essa morte seria o afastamento, né? O pecado. E aí aconteceu o que vocês já sabem, houve a desobediência da Eva e do Adão, comeram o fruto que Deus não queria que eles comessem, houve um distanciamento, criou-se um abismo, como a gente já falou na primeira live, e aí, por amor, por redenção, Deus construiu, para que a redenção pudesse acontecer, Deus construiu uma única ponte, que é Jesus Cristo, para que o homem pudesse voltar para casa. E aí a redenção já começou ali no Jardim do Éden, não já, Maninho? Na verdade, Deus já tem uma proposta de salvação pronta para a humanidade, para o homem, há muito tempo antes, né? Então,
A gente vai encontrar lá em Mateus 25, 34, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Mateus 25, 34, aqui. Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, essa proposta de vida eterna que Deus tem para o homem, ela não passa, não acontece depois que o homem peca. Ela já tinha essa proposta de salvação, de vida eterna para o homem, ela já existia desde a fundação do mundo, né? Deus já tinha isso proposto para o homem. Então, nós ficamos assim cientes, sabendo que Deus agora coloca em prática aquilo que ele tinha proposto para o homem perdido, né? Então, essa é a promessa de Deus que tinha que se cumprir. Deus não deixa as suas promessas sem que elas não venham realmente se cumprir. Então, se Deus tinha uma proposta de um reino eterno para a sua criação, para nós, né, com a coroa da sua criação, ele não ia deixar os seus planos serem frustrados por uma ação pecaminosa influenciada por um inimigo, o diabo, perigoso, tentando assim frustrar os planos de Deus. E a gente sabe que os planos de Deus nunca serão frustrados. Então, quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ser eterno, para viver, né, eternamente junto com ele, né? Então, isso é quebrado pelo pecado, mas aí Deus agora, para cumprir com o seu plano, né? Ele agora cria um plano de redenção para tirar o homem dessa situação de morte que ele foi agora acometido pelo pecado e novamente levá-lo a ter vida, né? Vida, e essa vida é uma vida eterna que leva o homem ao céu. Como começa a redenção na minha vida? Como é? Como começa a redenção? Quem está assistindo agora, de repente pode fazer essa pergunta: como começa a redenção na minha vida? Quando começa é a partir do momento que o homem entende que é pecador. Chega um ponto que o homem vai ter que entender que ele é pecador, né? Que o homem é pecador. Enquanto ele não entender que ele está em pecado, fica difícil dele entender a redenção de Deus, que ele precisa ser consertado. E aí ele agora, ele começa a pensar na sua vida e acreditar, né, crer que ele pode ser restaurado. É como você pegar um Fusca, você que gosta de Fusca, olhar para ele ali e ver que ele mesmo todo estragado do jeito que ele está, você pode restaurá-lo, né? Alguém pode dizer: isso aí não presta para nada, é o ferro velho. Só presta para jogar no ferro velho. Mas você acredita que pode. Então Deus olhou para nós nessa situação e viu que nós poderíamos ser restaurados. Que nós poderíamos ser agora resgatados daquela situação e tornar uma nova criatura. Um novo Fusca, né? Como é o seu caso. E agora ele olha para a gente nessa condição e lança essa proposta de salvação através da morte do seu filho, Jesus. Então o homem precisa entender isso. Primeiro ele entender que é pecado. E a partir do momento que ele entender que está pecando, que está errando, vamos modificar a palavra aqui. É pecado, mas para que fique mais fácil de entender para algumas pessoas, que está errando, que está cometendo deslizes, que está fazendo coisas que desagradam a Deus. Ele agora Maninho, eu não mato, eu não roubo, eu não faço coisas erradas assim. Eu vou me redimir de quê? Para que redenção para mim? Alguém podia dizer isso, né? Já que não fez nada, né? Não faz assim. A princípio a gente vai entender que as pessoas eles têm esse costume de dizer que pecados são essas coisas, né?
matar, roubar, se prostituir. Esse conjunto de situações. Mas não é, a gente sabe que vai mais. Além disso, é mentira, é a maledicência e outras coisas. Mas, na verdade, esse pecado, essa redenção, é pelo pecado, aquele pecado que eu realmente já trago na minha vida desde o meu nascimento. Que é o afastamento de Deus. Pecador. Diante de Deus eu já nasci pecador. Esse pecado aí é o pecado que vem na raiz, né? Que está na raiz do ser humano. Todo homem nasce já pecador. Né? Ninguém nasce mais sem pecado. Todo homem nasce pecador. É aquele pecado que aconteceu, que você citou aí, lá no Éden, pelos nossos representantes, Adão e Eva, os representantes da natureza, aqueles que nos representavam ali, que representavam toda a humanidade, eles erraram, pecaram, desagradaram a Deus. E esse pecado ele voltar a falar sobre essa palavra redenção, eu quero aqui agradecer Blandino, SL Feitosa, Davi, Aninha, meu amor, beijo, Deus te abençoe, viu? A você e toda a sua família, irmão João aí, Ana e Liz, é isso, Lohana tá com a gente aqui, deixa eu ver quem mais tá. Jesus Maia, Luiz Cláudio Diniz também tá com a gente aqui, todo o pessoal que entrou aqui, para que a gente possa ouvir Leonor, né, também com a gente, Washington, Luiz Emanuel, todo o pessoal, a Miriam também que está com a gente aqui, Neta, Amorim também, deixa eu ver quem mais está aqui, Raica entrou também, o Manuel Messias aqui também, o Xará do Maninho, aqui de Aracaju, lá de Glória, na realidade, o Naldo Rodrigues, a Rose, quem mais está com a gente aqui, o Pimpolho Produções, Lu Oliveira, esperar aqui que o irmão Maninho possa voltar para que a gente possa continuar essa live falando sobre a redenção. Você que está acompanhando agora a nossa live, estamos todos os domingos recebendo aqui na nossa live o irmão Maninho, para que a gente possa... O irmão Maninho é membro da Igreja Batista Manancial na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, e a gente está recebendo o irmão Maninho para que a gente possa conversar, né? Falar sobre justamente o que diz a palavra de Deus sobre determinados assuntos. E aí a gente hoje está falando sobre essa palavra linda e maravilhosa, né? Redenção. Esperar aqui que o irmão Maninho possa voltar para a gente continuar falando sobre redenção, que diz a palavra de Deus. Esperar aqui. Saudades, minha querida. Vamos ver se o irmão Maninho volta. Pronto, irmão. Sua internet caiu aí. Mas vamos lá, continuar o raciocínio. Vamos lá, continuando o seu raciocínio, irmão. Como é? Pode continuar o seu raciocínio. Você estava falando da questão que desde o Jardim do Éden, o pecado... Sim. Então lá, esse pecado que aconteceu lá no jardim, né? Mas alguém pode dizer, mas não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver, mas tem. Aquilo ali é o que nos traz, que provocou essa semente, que contaminou a nossa vida, a nossa carne, nosso corpo. Então agora todo homem, pela ação do primeiro Adão, né, é pecador. Todo homem, pela ação pecaminosa do primeiro Adão, é pecador. Então é necessário, né, como se Jesus fosse o segundo Adão agora, que vem restaurar esse erro do primeiro, lá do Éden. Né? E só ele é capaz de fazer e restaurar aquilo que foi quebrado lá no
no Jardim do Éden, que foi perdido, né? Essa comunhão, esse direito, né, do homem a ter essa, a vida eterna com Deus, foi perdido ali, né? Se não há redenção, se Cristo não vem e não morre por nós, não morre pela humanidade, nós estaríamos perdidos. Já era, não tinha para onde correr, não. Era condenação na certa. Então alguém teria que fazer isso, e essa ação foi feita por Deus. Deus é quem faz isso através do seu Filho, Jesus Cristo, é quem nos tira agora da situação de morte e nos dá vida novamente com Ele. Então vamos lá. Então, quais são os passos para que eu possa ter a redenção da minha vida? Primeiro, conhecer a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, né? Me arrepender dos pecados e começar a agradar a Deus. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria aceitar o sacrifício de Jesus. Para ser redimido, só precisa o homem se arrepender e crer. Ele já é redimido aí. Se arrepender e crer, né? Aí já é redimido, aí ele já é justificado. A partir desse momento ali, ele já é justificado, né? Ele que não era justo, ele agora é justificado, não pelas suas obras, mas pelo sangue de Cristo. É Cristo quem nos justifica, ou seja, nós não temos justificativas nenhuma, humanamente falando, para nos livrar do pecado. Mas é Ele quem nos justifica. Por quê? Porque Ele é quem é justo. Então, sendo Ele justo, Ele é capaz de nos justificar. Então, os passos são apenas esses. É o homem se arrepender e crer, né? Ou crer e se arrepender. Essas duas palavras, elas estão muito juntas. Não dá para a gente dizer quem é que vem primeiro, mas é um momento muito próximo. É o homem crer e se arrepender. E eu vou falar novamente do que aconteceu aqui, que eu falei na primeira live, do ladrão, né? Daquele ladrão que se arrepende lá na cruz, junto com Jesus, e ao mesmo tempo ele crê em Cristo, e que naquele momento ele é salvo. Então veja que é um processo rápido, muito rápido, Wagner, na vida do homem, para que o homem realmente seja salvo. A palavra é essa, não tem outra. Para que o homem seja salvo, é ele arrepender-se e crer, não tem outro. Não tem. Agora, alguém pode dizer, sim, mas se tudo isso acontecer comigo, o que é que eu vou ganhar com isso? Tendo a redenção na minha vida. Alguém pode perguntar? A intenção a pergunta é o que ele vai ganhar aqui dessa pessoa, o que ele vai ganhar de Deus. O que é que vai ganhar de uma forma geral? O que é que eu vou ganhar aqui? O que é que eu vou ganhar para a minha vida eterna? Enfim. Olha, eu vou ler aquele versículo que é bem conhecido da gente, que lá de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir desse momento, o homem já começa ganhando, porque ele já não vai mais perecer. Já não terá mais a morte eterna. Quando ele diz aqui perecer, é justamente a morte eterna. Perecer, né? Ser destruído, ser levado ao inferno. Mas, ele diz, não pereça, mas tenha vida eterna. Ganha vida eterna, né? Mas não se resume só a vida eterna lá no céu. Essa vida eterna começa aqui. E agora o homem passa a ter uma vida diferente aqui. Ele é premiado aqui. E essa premiação, ela vai até quando ele chegar aos céus. Né? Lá é quando se completa tudo, né? A plenitude de tudo, de uma vida eterna que começa aqui. Então, aqui ele vai ter o quê? Ele vai ter uma vida, vai ter paz, né? O próprio Jesus diz que nós temos a sua paz, então ele vai ter paz, ele vai ter uma vida familiar equilibrada, né? Ele vai se livrar dos vícios, vai ser livre dos vícios, que o mata. Os vícios nos tornam escravos. Né? O vício torna a gente escravo do vício. É verdade. Então ele agora vai ter uma vida conduzida por Jesus. Né? Conduzida por Jesus. E ele agora vai ter vida em abundância. Por isso Jesus diz que teríamos vida em abundância. Agora não é mais aquela vida onde ele se satisfazia na mesa do bar.
onde ele se satisfazia na mesa do jogo, onde ele se fazia no meio das prostitutas, onde ele se satisfazia gastando todo o seu salário e chegando em casa sem nada. Então, essas coisas que eram satisfatórias para ele, que o mundo oferecia, que o inimigo, que o diabo, né, que a Bíblia chama de inimigo das nossas almas, fazia e aparentemente eram boas aos olhos dele e eram satisfatórias à sua carne, ele agora vai perceber, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, que ele se arrependeu, que ele creu, e ele agora vai ter uma visão diferente disso, né? Por quê? Porque ele agora é conduzido, não mais pelos seus desejos, pela sua vontade, mas é conduzido pela ação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem vai mostrar a ele a situação que ele está e a situação que ele estava. Tá? Então, a partir desse momento, ele é uma nova criatura. É por isso que a Bíblia diz, né? Que é nova, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, né? Já era, não existe mais. E agora tudo é novo. Então, é novidade de vida. É vida em abundância. Por isso Jesus diz, vida em abundância. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, como diz aquele hino do cantor cristão. Então, é alegria. Essa alegria só vai sentir quem realmente é redimido. Quem não foi redimido não sente. Oi, irmão Maninho. Então, alguém pode pensar, então quer dizer que se eu ouvir a voz de Deus, né, eu aceitar essa redenção, aceitar o sacrifício de Jesus, eu crer, eu vou ter uma vida e vida abundante, eu não vou morrer, perecer. Esse morrer, perecer, todos nós vamos morrer, mas existe a separação, e quando a gente morre, ou a gente vai o espírito vai para Deus ou vai para o inimigo de Deus. Então, esse perecer seria, na eternidade, você ficar afastado de Deus. Então, já que eu tenho tudo isso, então quer dizer que eu não vou mais ficar doente, eu vou ter muito dinheiro no bolso. Se eu aceitar tudo isso, eu não vou mais sofrer. É isso, mano, aqui no mundo? Não, de forma nenhuma. A gente continua no mundo e vai sofrer algumas dificuldades, né? Por quê? Porque nós continuamos no mundo, e o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, algumas situações nós vamos sofrer também. A própria Bíblia diz que a chuva e o sol ela cai sobre o justo e o injusto. Então, esse pensamento que agora o homem, essa nova criatura, ele não vai passar por essas dificuldades, é um pensamento errado. Quem prega esse tipo de evangelho está pregando um evangelho errado. Jesus não disse isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então nós estamos sujeitos a adoecer, nós estamos sujeitos ao acidente, né? Nós estamos sujeitos a muitas coisas, né? Muitas coisas. Porém, aquele que está em Cristo, como ele é nova criatura, muitas coisas não vão acontecer com ele, não. Por quê? Porque ele não vai trilhar por aqueles caminhos que lhe levam a essa situação. Quem está no vício da bebida, do álcool, está muito arriscado a morrer com uma cirrose, né? Ou morrer por um acidente causado pelo álcool, ou matar alguém, né? Dirigindo seu automóvel, né? Ou ser atropelado. Então, quem está em Cristo, nesse sentido aí, ele não vai sofrer isso de forma nenhuma, nem vai provocar isso de forma nenhuma. Porque ele não vai estar vivendo essa vida aí que ele lhe satisfaz e que pode levar a esse tipo de situação e que pode levar à morte, né? Então, nós estamos nesse mundo, Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, a verdade é essa. Aquele que não fuma, a própria ciência diz que vive 10 anos a mais do que aquele que fuma. Então, aquele que está em Cristo não vai estar alimentando esse vício na sua vida. Então, ele vai viver mais, né? O filho que obedece o pai, que é obediente ao pai, ele dificilmente ele vai cair em um buraco, que aquele mesmo que desobedece vai cair. Pode até acontecer por um acidente, mas as proporções são mínimas, né? Em relação a isso. Então, é por isso que Jesus disse, terá vida, é nova criatura, é vida eterna, que começa aqui, ela não vai ser lá no céu, mas ela começa aqui, né? Então, irmão,
Eu vou até avisar para os nossos irmãos, hoje a live vai ser um pouco curta, e a gente quer fazer algumas lives curtas, até para não ficar muito cansativo. E eu quero fazer, lógico que eu vou deixar à vontade para as suas palavras finais, mas eu queria fazer minha última pergunta. Essa redenção está disponível para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ter direito, tem direito a essa redenção? A princípio, a gente tem que entender que ela não é proporcionada pelo governo, não é? Ela não é proporcionada pelo governo como esse projeto emergencial que foi criado, que alguns têm direito e outros não. Mas, na verdade, é um projeto de Deus para toda a humanidade. Por isso que aqui onde eu li, não é, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Ele não disse que Deus amou apenas os judeus. Deus amou os árabes. Deus amou os americanos, os europeus. Não, ele disse porque Deus amou o mundo. Então, todo o globo terrestre está nessa situação de ser amado por Deus. Então, nesse projeto de salvação, de redenção, ele manda Jesus, né? Manda Jesus e Jesus morre e ali derrama o seu sangue por toda a humanidade. Então, aqui não existe agora diferença, né, de cor, de status, de raça, de forma nenhuma. Mas o direito que um tem, que o branco tem, o pretinho vai ter, que o rico tem, o pobre tem do mesmo jeito. Então, Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus, ele é por toda a criatura. Por isso que ele diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. Ok, meu querido. Eu queria deixar você à vontade para suas considerações finais, né? Principalmente porque nós temos como objetivo fazer essas lives para que a gente possa conhecer um pouco mais da palavra de Deus, tirar nossas dúvidas. Não é live para quem já conhece a palavra de Deus. Quem já conhece a palavra de Deus é só um reforço. Mas para a gente que quer conhecer um pouco mais, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, ter mais intimidade com Deus. Eu queria deixar o irmão Messias à vontade e já dizer que próximo domingo, provavelmente a nossa live será um pouquinho mais tarde, né, Maninho? Possivelmente eu estarei viajando no final de semana, então possivelmente o irmão Maninho também irá para a igreja e a gente vai tentar fazer essa nossa live após o culto. Pode ser, não pode, irmão Maninho? Assim, após umas 8h30, né, por aí assim. E tem um culto da igreja aí, a gente precisa... Isso, né? Isso. Depois do culto. Eu vou viajar quando eu chegar, tudo. Então, eu queria deixar você à vontade, irmão, para você fazer suas considerações finais e dar um recado agora para quem está assistindo a gente. E aí, você está disposto a ter essa redenção de Cristo? Fica essa pergunta para você, né, irmão Maninho? Mas fica à vontade, meu querido. Você que nos assiste, que nos vê nessa noite, você... raciocine, pense, né, na sua condição, né, se é que você não tem Cristo ainda em sua vida, não sentiu-se ainda salvo por Cristo, não sentiu-se ainda resgatado, mas que ainda está nessa situação ainda que lhe leva à morte, né? Isso não quer dizer que você está condenado, mas que no momento da situação é de condenação. Infelizmente, é essa, né? Você ainda não foi julgado, então você ainda não foi condenado. Mas que a vida do homem ela é agora e daqui a um minuto não é. Então você deve se preocupar com isso, com o seu estado de vida. Para quê? Para que você não morra perdido. O apelo é esse, né? Que nós fazemos, que Deus, que Jesus faz. Não é nós que fazemos, mas é Jesus que faz esse apelo, porque ele tem muito interesse na vida do homem. No resgate do homem, da salvação do homem. Então, escute a voz do Senhor, né? Então, entenda que o homem, ele peca e ganha a morte. A partir do momento que o homem peca lá no jardim, ele ganha a morte. Mas Deus tem um plano de vida. Deus tem um plano de vida para todo homem. E agora ele fala ao seu ouvido, essa é uma oportunidade que você tem. Ele fala ao seu ouvido, escute a minha voz. Escute a minha voz. Ouça, escute o que é que eu estou dizendo. E acredite que você faz parte do meu plano de amor.
Você faz parte do meu plano de amor. E eu quero que você saia dessa vida. Eu quero que você saia dessa situação de morte. E agora ganhe da minha parte o prêmio da sua vida eterna no céu. Essa é a vontade de Deus, né? Que todo homem se salve. A Bíblia diz que, apesar de Deus aborrecer o pecado, mas ele ama o homem. Está vendo como Deus ele é misericordioso? Apesar do pecado, ele está presente na vida do homem, mas Deus não deixa de amar o pecador. Então não é o pecado que vai empatar de Deus te amar, mas é a continuação no pecado e a morte no pecado que te leva à morte eterna. Mas a vontade de Deus é que você seja salvo. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. Né? Verdade. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade. Não é isso? Tá bom, meu irmão. Eu te agradeço muito pela sua participação. Estamos aprendendo muito. Irmão Messias, irmão Manuel Messias, irmão Maninho, mais conhecido por nós. Ele não é pastor, mas é um homem que estuda a Bíblia há mais de 40 anos, né Maninho? Por aí. Por aí. Mas a gente está aprendendo muito nessas lives. Eu quero agradecer a Deus e pedir que Deus continue abençoando e dando conhecimento da palavra para que a gente possa levar para quem está nos assistindo agora o pouco, né, do que diz a Bíblia a respeito de vários assuntos. Eu quero te agradecer, irmão. Queria que você orasse. Na sequência eu vou fazer um louvor aqui. O irmão Maninho daqui a pouquinho vai para o culto na Igreja Batista Manancial em Serra Talhada, não é isso, irmão Maninho? É um culto. Então, é um culto online. Então vamos Isso. Então vamos orar. Eu queria que o irmão orasse para que Deus pudesse tocar no coração das pessoas que estão agora nos assistindo, para que essas pessoas pudessem buscar esse maior entendimento, né, dessa palavra, da palavra de Deus, e que busque mais a sua redenção, que busque a Deus a cada dia. Vamos orar? Vamos lá. Deus amado, Pai, nós te louvamos. Louvamos porque o Senhor é bom demais. Nós nunca devemos nos cansar de te louvar, meu Deus. Te agradecer pelo amor, Senhor. Senhor, que o Senhor fez um dia de vida eterna e que nós fomos tratados por ela. Por saber que nós temos a parte essa garantia, essa certeza dessa salvação de Deus, da presença no céu, a Deus, o Senhor te abençoando a vida daqueles que conhecem bem. Eu creio que o Senhor venha a tocar nos corações, ó Deus, para que haja, Senhor, um avivamento, ó Deus, uma conscientização, a necessidade de Deus, Senhor. O mundo está tendo um caos. Nós sabemos que o Senhor é a solução para todos. O Senhor é aquele que levanta mortos, que cura, salva, que salva. E nós acreditamos que o Senhor estará agindo nesses corações e ainda não conhece. E cremos que o Senhor salvará muitos, que o Senhor levantará muitos, que o Senhor curará muitos. Hoje assim nós te pedimos que o Senhor daqueles irmãos que nos assistem à noite, a vida dos nossos familiares, da nossa igreja, do nosso pastor, que vivem fazendo a nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Seu sangue marcou o passaporte pra junto do Pai. Rompeu a barreira do pecado e nos separou. Mostrou amor pregado na cruz, em glória ressurgiu e subiu, mostrando que a vida não é só isso aqui. Não, não.
Pra ti isso tudo faz parte de quê? Se achas que a vida é só esporte, vento vai levar. Pra ti isso tudo faz parte de quê? Se achas que a vida é só esporte, vento vai levar. Presta atenção agora, ó. Tanto amor sem ninguém merecer. Aquela cruz era pra mim e você. Hoje o mundo vira as costas como se ela não fosse nada. Tanto amor sem ninguém merecer. Aquela cruz era pra mim e você. Hoje o mundo vira as costas como se ela não fosse nada. Presta atenção agora, você, ó. Seu sangue marcou um passaporte pra junto do Pai. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Tá Amém. bom? Viu? Amém. Fica com Deus. Abençoe você e sua família. E até domingo que vem. Deus lhe abençoe também. Amém, meu irmão. Boa semana. E lembrando aqui. Oi? Uma boa semana a você e a todos os Amém. Amém, querido. Fica com Deus, viu? Pois bem, pessoal, ó, vocês que entraram aqui agora, perderam a nossa live, desde o início aqui do nosso programa, da nossa live, né, falando sobre redenção. Não se preocupa não que eu vou postar no meu canal no YouTube, tá certo? Tá lá na íntegra essa live falando sobre redenção, com o irmão Manuel Messias, direto de Serra Talhada, da Igreja Batista Manancial. Um beijo para todos os meus irmãos, viu? Luiz Emanuel, essa música você conhece, né? Com certeza, foi Deus que te deu de presente, viu? Penha, fica na paz, querida. Um abraço ao irmão Paulo, irmão Daniel, irmão João Vitor, irmã Cícera também, todo o pessoal aí que está assistindo a gente, viu? Fica com Deus. Um abraço. Semana que vem estaremos de volta falando sobre mais algum assunto, né? O que diz a Bíblia a respeito, por exemplo, vamos falar sobre perdão. Já vou deixar aqui já o irmão Manuel, que está me ouvindo agora, está assistindo. Irmão Manuel, fica sabendo aí que domingo que vem nós vamos falar sobre perdão. Vamos continuar falando sobre perdão, que é bom. Esse tema é muito importante, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima, viu? Amém.